Olá! Bora mergulhar num assunto complexo hoje. O que, afinal de contas, é a disforia de gênero, olhando tanto pela lente clínica quanto pela psicológica? A ideia aqui é a gente desvendar os conceitos mais importantes por trás dessa condição, usando o que já está consolidado para entender como ela é definida, diagnosticada e tratada. Para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro. A gente começa pelo básico, o que é disforia? Depois, vamos dar uma olhada nas explicações que a ciência tenta dar para isso. Aí, a gente entende como é feito o diagnóstico, quais são as bases do tratamento e, para fechar, por que esse é um campo que não para de mudar. Então, vamos começar do começo, né? Pela definição. Olha só, a palavra-chave aqui é desconforto persistente. É isso que está no centro da disforia de gênero. Não é uma dúvida passageira, sabe? É um sentimento profundo, contínuo, de que existe uma incompatibilidade, um desencontro entre o corpo da pessoa, ou o gênero que todo mundo atribuiu a ela, e quem ela sente que é por dentro. É esse sofrimento que define a condição do ponto de vista clínico. E aqui tem um ponto que é fundamental para a gente entender todo o resto. A diferença entre sexo biológico e identidade de gênero. São duas coisas diferentes. De um lado, você tem o sexo biológico, anatomia, hormônios, genes, a parte física, digamos. Do outro, a identidade de gênero, que é uma coisa interna, um sentimento profundo de quem a gente é. A disforia de gênero aparece justamente quando essas duas coisas não batem. Tá. Se existe essa desconexão, a pergunta que não quer calar é: por quê? E a ciência, claro, está nessa busca por respostas, olhando tanto para a biologia quanto para a psicologia para tentar entender de onde vem essa experiência. No campo da biologia, já existem algumas pistas, mas olha, nada é 100% certo ainda. Os cientistas investigam, por exemplo, a influência dos hormônios lá na gestação, no desenvolvimento do cérebro, também olham para áreas específicas do cérebro, como o hipotálamo, e até para possíveis fatores genéticos. Mas é super importante frisar: tudo isso ainda está no campo das hipóteses, ok? Não são respostas definitivas. Agora, se a gente muda a lente e olha para a psicologia, a perspectiva é outra. O psicanalista Robert Stoller, por exemplo, dizia que não dava para explicar a identidade de gênero só com biologia. Para ele, a chave da questão estava no que ele chamou de psicodinâmica de vida, ou seja, naquelas relações e experiências super complexas lá da primeira infância. E a teoria do Stoller, que era focada na transexualidade masculina, basicamente desenhava um padrão. Ele falava de uma relação muito próxima com a mãe, quase uma simbiose, sabe? E, ao mesmo tempo, um pai meio ausente. Na visão dele, essa dinâmica impediria aquele desenvolvimento de uma identificação masculina mais tradicional. É uma teoria que gerou bastante debate, mas que foi muito importante na discussão psicológica do tema. Beleza! A gente já viu hipóteses da biologia, teorias da psicologia, mas e na prática, no consultório? Como a medicina de hoje classifica e diz que uma pessoa tem de fato disforia de gênero? Basicamente, existem dois manuais principais que os médicos usam no mundo todo: o CID, da OMS, e o DSM, da Associação Americana de Psiquiatria. E eles não falam a mesma língua. O CID-10 ainda usa o termo transexualismo. Já o DSM-5, que é mais novo, mudou para disforia de gênero. E essa mudança é gigante, porque o foco deixa de ser a identidade em si como um problema e passa a ser o sofrimento que a incongruência causa. E para dar esse diagnóstico pelo DSM, não é simples. Tem que ter 4 critérios bem claros. Primeiro, uma identificação com outro gênero que seja forte e que dure no tempo. Segundo, aquele desconforto persistente com o próprio corpo ou com o papel social de gênero. Terceiro, isso não pode ser explicado por uma condição intersexual. E o mais importante de tudo, essa situação toda tem que estar causando um sofrimento real, um prejuízo na vida da pessoa. E tem mais um dado super relevante na hora do diagnóstico. Um estudo mostrou que 61% das pessoas com disforia de gênero também tinham alguma outra condição psiquiátrica, como depressão ou ansiedade. Isso é crucial, porque o tratamento precisa olhar para a pessoa como um todo, cuidando tanto da disforia quanto dessas outras questões que podem estar juntas. Certo, diagnóstico feito. E agora? Qual é o tratamento? Bom, existe uma abordagem que é meio que um padrão recomendada por especialistas do mundo todo e ela se apoia em 3 grandes pilares. Mas antes da gente falar dos métodos, é fundamental entender o objetivo. O tratamento não busca curar uma identidade. A meta é outra, é ajudar a pessoa a se sentir mais confortável, mais realizada, enfim, aumentar o bem-estar e a qualidade de vida dela.
E essa abordagem padrão é tão conhecida que tem até um apelido, o tripé do tratamento. É fácil de visualizar, são como 3 pernas que sustentam todo o processo de cuidado. A primeira é a psicoterapia, a segunda é a terapia hormonal e a terceira, em alguns casos, é a cirurgia. A primeira perna desse tripé, então, é a psicoterapia. Ela funciona como a base de tudo. É ali, naquele espaço seguro, que a pessoa pode explorar sua identidade sem medo, entender melhor os próprios sentimentos e se preparar para as mudanças práticas da vida, seja na família, no trabalho ou com os amigos. A segunda perna é a terapia hormonal. Aqui, o objetivo é mais físico, usar hormônios, como estrogênio ou testosterona, para alinhar as características do corpo com a identidade de gênero da pessoa. E isso é visto como algo medicamente necessário, porque o impacto na qualidade de vida e no bem-estar psicológico costuma ser imenso. E, por fim, a terceira perna do tripé é a cirurgia de redesignação de gênero. Esse é um passo bem grande e, claro, irreversível. Envolve uma série de procedimentos para alinhar a anatomia da pessoa de forma permanente com a sua identidade de gênero, e é considerado um tratamento muito eficaz para os casos mais profundos de disforia. Mas afinal, quanta gente busca esse caminho da cirurgia? Só para a gente ter uma ordem de grandeza, algumas estimativas mais antigas do manual DSM-4 apontavam para esses números que a gente vê no gráfico. Segundo esses dados, a prevalência de pessoas que buscavam a cirurgia era maior entre homens trans do que entre mulheres trans. E agora, para a gente ir fechando, é fundamental entender uma coisa. Essa história não tem ponto final. A discussão sobre identidade de gênero é um campo que está fervilhando, em constante evolução, cheio de debates e, claro, controvérsias. E talvez a maior polêmica hoje seja justamente essa. Será que a gente deveria mesmo enquadrar essa experiência como um transtorno, uma patologia? Muitos autores, principalmente das ciências humanas, criticam essa visão. Eles argumentam que isso não é uma doença para ser tratada, e sim uma questão de identidade, uma forma de ser. E é com essa provocação que a gente termina. A gente viu aqui as hipóteses biológicas, as teorias psicológicas, os tratamentos médicos, mas a pergunta que fica é: conforme a ciência e a sociedade avançam, será que a nossa forma de entender a identidade vai continuar presa no modelo médico ou será que a gente vai caminhar para algo totalmente novo? Essa conversa, com certeza, está só começando.